Rádio 91, bom dia para você que está na companhia da gente aqui através da Sintonia do Bem. Nós estamos começando hoje o programa Aprendendo com a Igreja, neste domingo, dia 3 de setembro. E hoje o programa está assim bem especial. Primeiro, diferente porque não é só uma apresentadora, somos eu e Luísa Gualberto, não é isso, Luísa? Eu, Cacilda Medeiros e Luísa Gualberto. Um ótimo dia, Cacilda, e para todos que nos acompanham aqui na Rádio 91 pelo programa Aprendendo com a Igreja, na manhã deste domingo, 3 de setembro de 2023. E hoje o nosso tema é especial, né, Cacilda? Muito especial porque o nosso convidado é especial, né? O nosso administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. É uma alegria, Dom Jaime, ter o senhor aqui com a gente. Bom dia. Muito bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio 91.9, a Rádio Rural. E desde já agradeço muito a deferência e a honra de estarmos aqui com duas pessoas que representam e encarnam em sua vida, na sua cotidianeidade, a comunicação em nossa rádio. Claro que a parte delas, ali no setor de comunicação, vamos chegando, sobretudo quem está por trás das câmeras, quem está nos gabinetes, nos estúdios, né? Todos os colaboradores, as pessoas que, com o Padre Nunes, à frente desta emissora, dessa rádio, que tem uma história tão bonita, 65 anos, estamos comemorando, todos aqueles que colaboram, que dão a sua contribuição com maestria, com vocação, com experiência, com reconhecido valor e competência no ramo da comunicação, do jornalismo e do rádio. Então é uma alegria muito grande. Eu tantas vezes escuto, é um dos programas que eu mais tenho atenção, Aprendendo com a Igreja, porque nós todos precisamos também nos colocarmos numa atitude de aprendizado cotidiano. Ninguém está completo do ponto de vista de informação e de formação. E Aprendendo com a Igreja são pessoas que vêm dar a sua contribuição naquele assunto específico para os quais foram convidados, porque tem algo a ver, né, pela experiência e pelo ofício que desempenham. De modo que eu aqui me sinto feliz e muito em casa para estar com vocês neste programa, saudando a todos os ouvintes muito queridos. É verdade, Dom Jaime. E hoje no nosso programa, não é, Cacilda? Vamos fazer uma recordação, né? Vamos rememorar esses 11 anos de pastoreio de Dom Jaime aqui na Arquidiocese de Natal. No último dia 5 de julho, o Papa Francisco aceitou o pedido de renúncia dele ao governo pastoral da Arquidiocese. No ano passado ele já havia completado a idade que é própria para esse pedido, que são 75 anos. E aí no dia 5 de julho, dia 5 de julho desse ano, o Papa Francisco aceitou o pedido e já nomeou o seu sucessor. E também na oportunidade, né, Dom Jaime, nomeou o senhor também para a função de administrador apostólico. E aí, para começar essa nossa conversa de hoje, desse domingo, o que é que o senhor destaca como ações que lhe marcaram nesses 11 anos de pastoreio? Olha, caros ouvintes, Cacilda e Luísa, todos que nos acompanham, 11 anos são bastante tempo, são muitos dias, não se trata de um ano, mas 11 anos, mais de uma década. E neste momento eu venho à mente os grandes fatos que marcaram estão no meu coração e na minha mente. Em primeiro lugar, eu não posso me esquecer as imagens, a expectativa, a festa bonita, a posse naquele dia 26 de fevereiro de 2012, né? Isso. Já quase às vésperas do carnaval, né? Mas era o tempo que tínhamos. E assim, o que me marcou nesse tempo, eu vejo que, primeiramente, eu gosto muito de
de caminhar com o tempo, ver as coisas e ver o que temos a fazer em vista da evangelização, da comunicação. E aqui em Natal, como também nas outras dioceses do Rio Grande do Norte, há uma referência muito rica, há um dado que faz uma diferença na comunicação, na evangelização, porque nem todas as 3 igrejas particulares, Natal, Mossoró e Caicó e Natal Pioneira, temos as nossas rádios, né? E nem vamos falar sobre a rádio porque seria um programa mais específico, né? Mas é uma bênção. E neste programa eu vejo tudo aquilo que foi acontecendo dentro do caminhar da igreja. Então, a chegada, a acolhida, a posse, os momentos de visitas, eu segui à risca um projeto de visita às instituições, às autoridades. Passei um ano nessa atividade, tanto no mundo, na sociedade civil, onde fui muito bem recebido, graças a Deus, e também junto às nossas paróquias, que tiveram a atenção mais específica nos anos seguintes com as visitas pastorais, num modelo diferente, mas não menos eficaz do ponto de vista de oportunidade para um contato do bispo com o seu povo, com as pessoas todas, a igreja em cada comunidade. E aí, o que é que fizemos então? Me lembro muito bem que uma das primeiras atenções como igreja para a evangelização, tivemos o Ano da Misericórdia, né? O jubileu, o Ano da Misericórdia. Foi muito bonito e nos empenhamos bastante com o Papa Francisco, proporcionando as portas santas para que as pessoas tivessem a oportunidade de também fazer a sua penitência, se confessar e passar por aquela porta santa. Em 5 lugares na arquidiocese criamos santuários, né, para, com portas santas, favorecer a descentralização das peregrinações. E foi um dia marcante aquele na catedral. Se perguntarmos às pessoas, acho que toda a igreja vai lembrar com muita reverência aquela graça que tivemos. Depois, um primeiro empenho que me foi apresentado, não por minha iniciativa, mas pelo que se impunha na época dentro do âmbito da comunicação no país, né? Uma reforma do Ministério das Comunicações. Todas as rádios deveriam então assumir uma modulação diferente, passar de AM para FM. A FM nós percebíamos que eram poucas emissoras e as que existiam gozavam de um privilégio, porque a qualidade do som, a audiência, o público, e então lutamos por isto. Aí fomos fazer a campanha para mudar os transmissores, adaptar, que foi bastante caro, né? E não foi fácil. Tivemos bastante percalços neste caminho, mas tudo foi vencido e eu vejo aqui com muita alegria um dos estúdios da nossa rádio aqui muito bem instalados, tudo harmonioso, até as cores, né, são harmoniosas e nos trazem muita serenidade, bem-estar, né? Então essa foi uma das, para mim, grandes conquistas, a FM 91.9, a Sintonia do Bem. Saúdo, portanto, todos que a acompanham hoje, sobretudo o seu diretor, o Padre Nunes. Em seguida, me lembro bem que além da Porta Santa, mas nós tivemos a bonita, e que eu fico muito feliz, com a campanha do Catecismo em Cada Lar. Era o ano da catequese, uma coisa assim, né? E mandamos imprimir uma edição própria do Catecismo da Igreja Católica para a Arquidiocese de Natal. Muitos fiéis devem ter o seu exemplar
uma edição diretamente para a Arquidiocese, e isso foi muito positivo. E aí fomos caminhando também diante de tudo aquilo que eram mais exigências. Mas eu estou falando demais, né, Cacilda? Então é bom que vocês alternem. Dom Jaime, são 11 anos, né, de muitas atividades. É muita 11 anos, né? Mas isso tudo, aí criamos diversas paróquias. A realidade urbana exige mais proximidade, áreas imensas, né? Paróquias quilométricas, são verdadeiras dioceses que ainda precisam ir sendo também reorganizadas do ponto de vista de espaço, de área e etc, né? Mas fizemos aquilo que foi possível, e também rendendo graças a Deus pela disponibilidade de padres, porque antes eu alcancei o tempo que se contava a dedo e tinha as referências muito honrosas, bonitas e tão louváveis dos nossos grandes padres, sacerdotes que estavam em lugares chaves da arquidiocese, sobretudo os mais distantes. E que tomavam conta de paróquias assim imensas. Paróquias imensas. De interior, assim, com vários municípios. Um padre só, por exemplo, Santana do Mato é o maior município em área, né, geográfica do Rio Grande do Norte, e ali era uma paróquia só, de Santana a Bodó, quilômetros e quilômetros. Exato. Né? E isso era muito interessante. São Rafael, Lages, né, Angicos. Eu costumo dizer que quando eu comecei a trabalhar na Arquidiocese de Natal, assim, por trabalhar na comunicação, a gente termina sempre ali mencionando o nome dos padres e paróquias, né, nas notícias. E eu sabia, sempre perguntando assim, padre fulano de tal, eu sabia o nome completo do padre e onde ele estava. Hoje eu não consigo mais. Pois Graças a Deus, né? Porque é sinal de que o número de vocações tem sido bom aqui na nossa arquidiocese. Que foi uma bênção muito grande, que antes havia uma carência. Depois do Congresso Eucarístico, isso foi mudando, com a grande motivação. A vinda do Papa João Paulo II, mais ainda, o Congresso, a vinda do Papa. E depois as vocações foram surgindo, a igreja também se adaptando a um tempo novo, a comunicação, a televisão. Os padres midiáticos certamente também contribuíram, motivaram os jovens para o seguimento de Nosso Senhor, e agora nós estamos tentando equacionar bem a distribuição dos padres e que o povo de Deus seja sempre bem atendido. Quando o senhor estava falando do ano da misericórdia, né, e das portas santas, nós tivemos também as celebrações dos jubileus dos vários segmentos, né, das vocações, dos funcionários da arquidiocese, muito bem. Comunidades de vida, dos encarcerados, né? Tanto bonito. Eu quanto Luiz, a gente teve a oportunidade de ir a vários acompanhando o senhor, e eram celebrações muito bonitas, momentos bonitos. No ano jubilar, o jubileu de diversas categorias, né, exato, desde da sociedade, isso é muito marcante. Dom Jaime, e além dessas várias ações e atividades que o senhor já comentou aí, mas a gente não pode deixar de comentar sobre as ações sociais, né, que eu acho que é um marco, eu particularmente acho que é um marco grande no seu pastoreio, aliás, desde Caicó, né, desde a sua primeira diocese, que o senhor sempre teve esse olhar assim, direcionado para o social. Nós tivemos aqui, eu até fui elencando alguns aqui, lembrando, e com certeza tiveram outros, aquele seminário Nordeste 60 anos depois, né, que foi lá na Escola de Governo. Nós tivemos aquela caravana para conhecer as obras de transposição do Rio São Francisco, o senhor estava à frente. Nós tivemos, o que mais? Nós tivemos as caminhadas da solidariedade, temos o trabalho do SA, do CEAPAC, que o senhor acompanha de perto, enfim, né? Nós temos muitas atividades, as visitas aos assentamentos rurais. Né? E também vamos dizer assim, uma reforma administrativa, pastoral, organizando o setor administrativo, econômico, o vicariato para isso, para a administração, a implantação do sistema contábil, Cúria Online, né? O fortalecimento dos conselhos paroquiais, de ações econômicas. Para mim foi um momento belíssimo aquele lá no SEMUR, mais de 600 pessoas de tantas paróquias ali se apresentando, recebendo a sua nomeação
assinada pelo próprio bispo e recebendo as instruções do setor econômico e administrativo, e eles recebendo as instruções sobre o seu papel tão importante. De modo que, para mim, ali foi um divisor de águas em termos de administração, não porque não se trata de fiscalização, de desconfiança, não, mas se trata de um passo que é exigido a ser dado a partir da própria contabilidade geral do país, né? O Tribunal de Contas, essas leis todas de transparência e de exigências de tudo que está aí, que nós não podemos também ficar isentos. Bom, acho que a gente pode ir para o primeiro intervalo, né, Luísa? Você que está aí controlando o tempo. Isso mesmo, vamos para um rápido intervalo, e você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, que a gente volta já já com o programa Aprendendo com a Igreja. Rádio 91 de volta com o programa Aprendendo com a Igreja na manhã deste domingo, 3 de setembro de 2023. Hoje no nosso programa estamos conversando com Dom Jaime Vieira Rocha, ele que é o administrador apostólico da Arquidiocese de Natal, e estamos falando sobre os seus 11 anos de pastoreio aqui na Arquidiocese. No primeiro bloco a gente recordou um pouco sobre esses 11 anos de pastoreio, e no final do bloco, Dom Jaime, a gente falou um pouco sobre o social, né? Esse foco que o senhor dá realmente no trabalho social da Arquidiocese. E aí, por que focar nesse aspecto, né? Qual a relevância disso para o senhor? Olha, eu vejo que a relevância é que, primeiro, que a igreja que eu conheci desde os primórdios, ainda como seminarista, morando numa fazenda, Cruzeiro, com minha família, e banhado pelo Rio Trairi, foi uma igreja sempre empenhada em minorar o sofrimento, as agruras da seca, né? E imagine que naquela época não havia nenhum programa mais eficaz a não ser as frentes de trabalho, ou então de emergência. E também a política muito também humilhante para os nossos nordestinos, aquela história de ficarem nas estradas, maltrapilhos, sem roupa, sem nada, trabalharem para receber pequena quantidade de víveres, de carne de charque, de feijão, tudo alguma coisa que não era tão assim fácil, não era tão palatável do ponto de vista de qualidade do alimento e também a condição, né? E nesse ponto eu sempre me acompanhei muito a história do semiárido e da seca desde o açude de Pataxó, né? Depois de Panguaçu, né? Que foi uma grande bênção e que a igreja se empenhou e esteve presente visitando os operários, que foi uma página que merecia uma conferência desse encontro dos padres com os trabalhadores ali naquele açude. Depois a crise hídrica foi se agravando e era como um colapso, né? E a grande luta, os padres no sertão mais ainda tinham que se mobilizar para atender o povo faminto. E aí vimos as manifestações, o grito da seca, promovido naqueles tempos lá em Lages, aí o Monsenhor Expedito com a sua liderança, se organizando, propondo projetos, mobilizando a Assembleia Legislativa e com o apoio de deputados muito sensíveis à causa. Projetos foram aprovados e então foi todo um crescendo, um processo bonito. E também é importante lembrar que a Igreja do Rio Grande do Norte, ela sempre teve a sua marca voltada para essas ações do social, evangelizando, mas também promovendo a cidadania. E em Natal nós tínhamos o Serviço de Assistência Rural, tantos outros organismos, MEB, SAR, né, que eu já falei, e também, por exemplo, Caicó tinha o DDAS,
Depois veio o CEAPAC, uma fase mais moderna e bem abrangente também, que ainda está aí atuando com muito êxito. Essas ações sociais que permanecem e o SA hoje ele conta com muitos colaboradores e uma rede que se desenvolve, mas então era essa preocupação que nós íamos dos padres envolvidos, às vezes sem nem dormir, vendo o que é que poderia fazer para atender aquele povo faminto que amanhecia nas portas e, sobretudo, a velha prática tão deplorável, mas tão angustiante e tão dolorosa dos assaltos, né, da invasão das feiras livres. Diziam assim: olha, hoje Santa Cruz vai ser atacada. Significava o quê? Que o povo faminto ia marchar para o centro da cidade e entrar nos armazéns. Claro que isso ninguém está pregando, é insubordinação e violência, mas também chamava atenção para ver o que é que se podia fazer. Depois tinha ainda o desafio da lisura e da honestidade às vezes das pessoas envolvidas, para que as providências efetuadas pelo governo federal em vista da problemática da seca fossem realmente assumidas, administradas e chegassem à ponta da finalidade, que eram as pessoas mais carentes. Eu me lembro deste episódio quando ainda padre no interior, que no tempo de um governo naquela época, os governadores biônicos, como chamavam, porque eram indicados pelo governo federal, mas pessoas muito probas, muito dignas. E quando eu estive em Pendência como pároco, o governo do estado era Tarcísio Maia, e ele foi lá visitar a enchente, não era mais a seca, foi o flagelo das enchentes no Vale do Açu. Mandaram diversos caminhões, uns 2 talvez, de víveres para os atingidos, e ele mandava um recado. Quem levou a carga diz: olha, eu recebi ordem para entregar esta carga ao padre, né, para entregar ao padre. E eu fiquei assim, era uma responsabilidade muito grande, mas também eu via nisto o cuidado com a coisa pública para que não houvesse o famoso e tão comum desvio das mercadorias. Ficava nos armazéns, alguém recolhia aquilo que interessava e até vendia mais caro em outro lugar, e o povo mais carente ficava assim com as sobras, né? Mas tudo isso foram lições muito grandes, e esta questão do social sempre foi em vista de Passos. Em Caicó houve o açude lá que nós construímos com a ajuda até do cardeal Salles, numa determinada fazenda, que lá Procópio sabe muito bem, né? E a barragem mais recente, Oiticicas, né? Mas teve lá a barragem das Traíras também. Sim, a barragem das Traíras, né? Exato. Muitas providências, poços tubulares, né? Programas de irrigação. Foi uma ação bastante vasta e eu fiquei muito feliz, porque não deixava de evangelizar, promover encontros, né? Trazer padres de fora, evangelização, missões populares, com o padre Luiz Moscone. Aí deu um branco Luiz também. Moscone, né? Exato. E o Manzotti também, eu fui um dos primeiros bispos no Nordeste a trazê-lo para a Diocese de Campina Grande. Depois ele veio a Natal e se desenvolveu bastante. E lá em Campina Grande, assim, a gente está falando do pastoreio do senhor na Arquidiocese, mas é inevitável falar isso também. Em Campina Grande o senhor também criou lá o Observatório do Nordeste, né? Que também Observatório Social do Nordeste. Foi consequência do resgate sócio-histórico e eclesial do primeiro encontro dos bispos, que aconteceu em 56 lá, em 59 aqui em Natal. Criou a Sudene. Comemoramos tanto em Campina Grande como aqui, né?
Nordeste, 60 anos depois. Foi muito bom, foi algo marcante que nós só podemos agradecer. Dom Jaime, o senhor fala assim, são passos, né? Inclusive, eu acho que um dos primeiros passos, claro, teve a sua vivência, inclusive a vivência da infância na zona rural e tudo, mas o senhor também fez sociologia, sim, né? Sim. Graduação. Então, realmente são passos que vão marcando a vida do senhor, nessa linha social. É algo assim que eu vejo como uma vocação, um carisma nesta área, né? A sensibilidade, e eu já falei em alguns momentos, para mim a escolha da sociologia, e o curso era sociologia e política. E aí vamos percebendo também que sem a política, sem a vontade política, as coisas não acontecem. Mais ainda, devemos louvar e bendizer quando temos pessoas, lideranças públicas e políticas que com sensibilidade inovam, direcionando um pouco a ação política para uma mudança profunda na sociedade do ponto de vista de diminuição de pobreza, de desigualdades sociais. É verdade. E, Dom Jaime, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no primeiro bloco, quando o senhor recordou, né, a questão da padronização dos conselhos paroquiais, da implantação do sistema Cure Online e também da implantação do sistema de energia solar, né, que é um sistema assim, pioneiro, que gera muita economia, tem a questão da preservação do meio ambiente. E tudo isso aconteceu dentro do seu pastoreio, né? E o que é que isso representa no dia de hoje para a Arquidiocese de Natal? Olha, eu fico muito feliz por estas conquistas. E também não posso deixar de reconhecer, louvar e parabenizar a nossa equipe, os nossos colaboradores, que no setor socioeconômico administrativo tiveram e têm uma visão ampla, aberta, para inovar e para também ir atrás dessas mudanças que são importantes e urgentes para o tempo de hoje, né? Aí no tempo em que antigamente havia os apagões, né? No tempo, não sei quantos dias sem energia, os blackouts, e hoje as coisas estão mais organizadas. E por isso eu vejo que demos todo apoio, foi uma grande conquista a implantação da energia eólica. Ainda falta para o próximo pastoreio, o próximo pastor de Natal, ele poderá muito bem, com a equipe que está aí, levar adiante a efetuação da segunda usina, né, para a energia solar. Isso vai sendo coisa que vai surgindo normalmente, né? Então essas coisas todas para mim são muito importantes. A diocese está com os pés bastante firmes nesse caminho da administração, contabilidade, controle contábil e administrativo, que é muito importante. Depois, uma grande conquista do dízimo, que já celebrou seus 25 anos, e é uma bênção muito grande para a igreja, né? Não criado por mim, mas já como do meu antecessor, Dom Heitor. E fomos também contribuindo, a equipe vai vendo o que tem a fazer para aperfeiçoar. E por isso eu vejo que nós só podemos também estar abertos e agradecer por essas conquistas. Os prédios, né? Esse prédio lá da Ribeira, eu agradeço, não gosto nem de falar porque tem o meu nome, né? Mas foi uma conquista muito grande, uma luta. Não só pastoral, né? Mas também de modo geral. Jurídica, de modo geral, de mobilização, de contar com o apoio de quem podia ajudar, porque havia uma certa resistência, mas aquilo dali, quem é que pode negar a origem daquela instituição? Exato. Homenageando, reconhecendo e louvando pela ação de Ulisses de Góes, né, um grande leigo de contabilidade no Estado, e deixou aquele legado que nós aproveitamos bem e hoje está fazendo uma diferença, né? Grandes encontros ali acontecem porque tem possibilidades. É uma graça muito grande e eu agradeço muito a nossa equipe,
sobretudo o setor econômico administrativo, que encaminhou e vai aperfeiçoando aquela ação. Exato. Dom Jaime, acho que outro marco, né, dos seus 11 anos de pastoreio na Arquidiocese foi termos ganhado os Santos Mártires, né, a canonização dos Santos Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Muito bem. Às vezes as pessoas dizem, olha, o senhor lembre-se, é uma bênção realmente muito grande, né? Sim, muito grande. Primeiro que ela é uma história tão longa, né? Desde os primórdios. 1645. É bom lembrar que tivemos a celebração dos 300 anos, né, do morticínio, com o congresso em Canguaretama, depois em Mossoró, o apoio de Dom Jaime, me lembro muito bem que o congresso lá, né? E depois então vem a beatificação no ano 2000, que foi uma grande bênção, já no período também de Dom Heitor, e o valor da presença do cardeal Sales junto ao Papa e à Santa Sé, tudo isso e o trabalho bonito e tão exitoso do nosso grande, sempre postulador, o Monsenhor Assis Pereira, que ele, com tanta competência, e quando as igrejas do Nordeste viram que íamos obtendo êxito com a beatificação dos Santos Mártires, e aí começaram a procurá-lo também para Dom Vital, para tantos outros processos que estão em andamento. Então nós louvamos muito por isso e é uma bênção muito grande. O Papa Francisco se voltando para uma igreja que valorizasse os seus santos, e nós não podemos negar, o Papa argentino da América Latina imediatamente canonizou Anchieta, e ele foi se valendo daquilo que o direito canônico dispõe para a nossa canonização. Foi uma canonização assim pelo tempo, né? E também dispensou-se bastante exigências, porque não havia mais tempo de se ver, fazia mais de 3 séculos, né? E então as coisas aconteceram. E hoje a minha palavra aqui, e vocês, né, Cacildo e Luísa, quem é da comunicação, vocês se voltem com muita devoção para a promoção e a efetuação, a efetividade desta graça para a nossa igreja. Não se trata de algo, porque foi no período, não, é da igreja, são os santos mártires que agora estão no calendário, no martirológio, estão no calendário universal da igreja, né? Quem for ver a liturgia da igreja vai encontrar 3 de outubro, memória de André de Soberá, Ambrósio Francisco, dos mártires do Rio Grande do Norte. Lá na CNBB, no Retiro, foi lembrado também os nossos mártires potiguares, né? Que deu uma bênção muito grande. Eu mesmo sou devotíssimo e rezo muito e valorizo. É bom que as pessoas também o façam. Isso os mesmo. Padres, sobretudo, o clero. Pois é, Dom Jaime, o senhor vai continuar aqui com a gente. Vamos para mais um intervalo, porque ainda tem o terceiro e último bloco aqui do nosso programa. Você que está na Sintonia do Bem, não sai da Rádio 91, que a gente volta já. Estamos de volta com o Aprendendo com a Igreja neste domingo, dia 3 de setembro, hoje apresentado por mim, Cacilda Medeiros, por Luísa Gualberto. E o nosso convidado é o nosso administrador apostólico da Arquidiocese Natal, Dom Jaime Vieira Rocha. Eu tenho a impressão que é a primeira vez que Dom Jaime veio aprendendo com a igreja. Eu não lembro se lá no início do Aprendendo. Eu acho que Dom Jaime veio na época que a gente falou sobre a Laudato Si. Eu tenho para mim. Eu tenho para mim. Tem para mim que foi, né? A Laudato, muito bem. Dom Jaime. Laudato. Mas vamos falar agora de sucessão, né? De sucessão episcopal. Porque essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Por que é que todo bispo precisa pedir renúncia
ao completar 75 anos de idade? Porque isto, Cacilda, é um conselho e algo que consta dos frutos, né, e de tudo aquilo que se constituiu o Concílio Vaticano II para a vida da Igreja. Como o Concílio Vaticano II, ele se caracteriza por ser um concílio pastoral, não foi um concílio doutrinário, como de Trento, né, que é de muita importância, necessário naquela época, mas um concílio eminentemente pastoral. Aí nós vemos tantos documentos, constituições dogmáticas sobre a própria Igreja, sobre a ação dos leigos, a Gaudium et Spes, é um documento belíssimo, né, que todo leigo poderia ler e tê-lo na ponta da língua para exercer bem o seu papel na vida da Igreja, que hoje há uma carência. Nós temos muitos leigos valorosos, mas é preciso esta mentalidade bonita. Então você diz, por que os bispos devem pedir renúncia aos 75 anos? E aí antes se falava que era vitalício, né? Nós somos presbíteros, tu és sacerdote para sempre. Também o bispo, a ordenação é eterna, ninguém vai perder, pode até não exercer o seu ofício, mas ele não deixa de ser, né, de ter sido sagrado bispo. E então uma providência interessante do concílio, porque o concílio foi inovador e veio para um bem muito grande para a Igreja. Evangelização, igreja comunitária, passando de uma igreja piramidal, lá em cima e o povo lá atrás sem participar de nada, para uma igreja comunidade, uma igreja circular, muito mais humana e muito mais eclesial e muito mais eucarística, porque é mesa que congrega e alimenta, né? Então, aí foi votado, houve muita discussão, mas não é algo que é um conselho do concílio que os bispos, ao completar 75, que peçam a sua renúncia ao Santo Padre. E isto foi nos primeiros tempos do concílio, o Papa Paulo VI que o concluiu, né, sancionou este princípio e ficou sendo muito válido. E é muito interessante. Às vezes alguém diz, não, mas o senhor está muito bem, pode ir até mais longe, né? Mas não é assim. É preciso que, por exemplo, a provisão de um pároco, ela tem validade por 6 anos. É apenas algo que dá uma segurança, para não ficar nada assim sem saber, sem referência como agir. E isto tem sido observado pela Igreja. Alguns bispos demoram mais, outros têm a sua sucessão providenciada, graças a Deus. Eu não tenho nada a reclamar, estou muito feliz. Eu sou o 6º aqui em Natal e Dom João vai ser o 7º, né? Então isso para mim é algo interessante, porque são medidas também sábias e aí todo mundo ninguém vai ficar. Às vezes também, como é interessante, as pessoas, ninguém é algo muito exigente, o episcopado e a responsabilidade. E aí já está na hora de sair, que já está andando bem devagarinho, né? Então, mas diz que a gente deve sair das funções quando a gente está bem, né? Pois é, quando a gente está bem, eu estou muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Rendo graças, onde eu chego sou muito bem recebido. Então, eu estou saindo, eu acho que cumpri a missão, agradeço o tempo que vivi muito bem, graças a Deus, tantos colaboradores. Claro que é um caminho, né? Um caminho. Temos surpresas, temos dificuldades, mas também eu agora estou numa fase da gratidão, da alegria, e por onde eu passo, o que eu escuto das pessoas, sobretudo do povo de Deus, chega às vezes eu fico até emocionado.
mas tudo é para a glória de Deus, eu só tenho a agradecer, né? Não quero ser melhor do que ninguém, cumpri a minha missão e também digo isto. Quando eu fiz Sociologia, eu escolhi porque era o curso que me daria mais possibilidades para eu entender melhor a realidade sociopolítica, econômica, religiosa e assim poder melhor ajudar ao povo de Deus na função de bispo. Sem dúvida. E aí, Dom Jaime, no dia 7 de outubro vai tomar posse o 7º arcebispo daqui, né, Dom João Cardoso. Bem. E aí, após esse dia, o senhor já pensou assim, digamos, nos seus planos para o futuro? Inclusive, nesse mês de agosto, no mês passado, né, mês de agosto, a gente, na revista Ordem, trouxe uma matéria sobre os arcebispos eméritos, né? Porque, inclusive, a gente levantou esse dado, que aqui na Arquidiocese de Natal, é a única arquidiocese do Brasil que conta com 3 arcebispos eméritos vivos e atuantes. Né? E na matéria, justamente, a gente traz esse dado e de que o arcebispo emérito, digamos, ele continua contribuindo com a sua arquidiocese, né? Eu vejo assim, há uma expressão nós temos um presidente da comissão para os arcebispos eméritos, que é o Dom Biazin. Isso. Ex-arcebispo de Volta Redonda. Uma pessoa muito lícita. Foi aqui do regional antes, foi né? De Pesqueira, eu acho. Né? Na última reunião na Assembleia Geral dos Bispos em maio, não foi? Sim. Lá eu disse, ô Dom Biazinho, vem ali, eu quero almoçar com você ali numa mesa, que eu quero conversar, você que já está emérito, o que é que você tem a me dizer como lições para a emeritude. Também conversei com Dom Geraldo Lírio, de saudosíssima memória, Deus o tenha no seu reino, foi um bispo que muito contribuiu para a vida da igreja, a liturgia e tantos outros setores, foi a presidente da CNBB também. Então, como é que vai ser a minha emeritude? Eu escolhi morar em lugar mais acessível, né? Claro que ali, aquele local, a Casa Santa Marta, é um local belíssimo, tranquilo, muito, muito bom. Eu me sinto muito bem quando vou lá e tenho toda a reverência aos meus irmãos eméritos, agora vamos ser 3, né? Deus me dê saúde e paz para caminharmos, né? E aí moram e residem muito bem. Mas eu sou essa linha assim de mais presença, de estar próximo e como vocês percebem, a minha atuação como pastor, ela assume essas outras dimensões também da vida da igreja. Não estou dizendo que meus irmãos, outros eméritos, não o fazem muito bem, mas nós ficamos neste contato de instituições, de serviços, e eu fui também formado na Igreja de Natal, que tinha essa referência, que nós estamos na Rádio Rural, no prédio que era o Serviço de Assistência Rural, era a Cúria de Natal na época, onde Dom Eugênio dava expediente e pastoreava a igreja. Então é dentro desse contexto que eu vivi, recebi e que eu estou continuando, indo adiante. Já tenho onde morar, graças a Deus. Depois eu quero recebê-lo lá no apartamentozinho da Campos Sales. É só chamar, não é, É só chamar, né? Vamos sim. Só chamar. Tenho que me organizar nas caminhadas que eu tenho que fazer exercício, né? Exato. Agora o senhor vai ter mais tempo. Eu tenho que ver onde vou ficar celebrando, que eu preciso ter um lugarzinho de referência para que eu tenha um povo comigo, a comunidade, né? E também as coisas estão providenciadas, só posso agradecer a Mãe Igreja, que com toda solicitude e zelo, cuida de nós, os arcebispos eméritos, que a igreja também, pelo direito canônico, já determina tudo o que deve ser feito, o que nós temos direito, não por privilégio, mas é algo que é de justiça, que é normal, né? Então, eu já tenho onde morar, já estou com o carro disponível, com exclusividade para mim. Quando precisar, eu posso solicitar à Cúria algum motorista que me seja disponibilizado. Eu quero voltar a dirigir, mas eu estou ainda com minhas
comer. Eu quero a habilitação está em dia. A minha habilitação está em dia, né? E acho bom também dirigir. Aí eu vou caminhando amanhã, por exemplo. E aí o tempo vai passando e nós vamos atendendo o que for possível e esperando a posse do novo bispo. Estivemos com ele, estava lá em Recife, conversamos. Ele está muito satisfeito. No próximo dia 9, agora dia 9 de setembro, às 9 horas da manhã aqui na Catedral, nós vamos ter a missa em ação de graças pelos 11 anos de pastoreio, né, do Senhor. Então, Deus já para finalizar aqui o nosso bate-papo, aqui no Aprendendo com a Igreja, a gente queria que o senhor fizesse um convite a quem está ouvindo a gente a participar desse momento de ação de graças. Muito bem. Eu quero estar, caros ouvintes, muito queridos, muito próximo a cada um de vocês, né? Em suas casas, em suas famílias, e convido vocês se mobilizem, porque é o momento em que vamos render graças a Deus, né? Nós devemos ficar felizes com a vida da igreja, a beleza da vida da igreja, que vai sendo conduzida, é o Espírito de Deus que nos guia. Então vamos ficar eméritos, mas não aposentados, como já dissemos, né? E eu quero render graças, é um momento assim que eu quero contar com a presença de muita gente. Eu fico muito feliz quando entro nas paróquias, nas capelas, nas igrejas. O povo nos acolhe muito bem e eu me realizo muito em estar próximo ao povo de Deus. Então essa missa do dia 9 de setembro, é um sábado às 9 da manhã, é para esse momento de agradecer a Deus. E aí eu ficarei muito feliz, todos se sintam convidados, e vocês da Pascom também vão sempre alimentando este convite. Eu faço um convite com muita atenção, com muito afeto, com muito amor e também com muita gratidão. Não se trata de nada demais, nem de endeusamento, nem nada disso, mas é render graças a Deus pelos dons, graças e bênçãos que Ele me concedeu, sem mérito algum de minha parte, para pastorear o rebanho que Ele me confiou. Vamos nos encontrar lá, se Deus quiser. Isso, e aproveitando para informar que também será transmitida, né, aqui pelas redes sociais da Arquidiocese e pela Rádio 91. Isso mesmo. Muito bem. Então, Jaime, nosso programa está chegando ao fim. A gente agradece muito a sua participação aqui conosco, né, por dividir esses seus 11 anos de pastoreio, fazer essa memória, né, recapitular tudo o que foi vivido, que foi muito importante, com certeza, para a vida da Arquidiocese, para a vida da nossa igreja como um todo. A gente agradece mais uma vez a sua participação, né, Cacilda? Exatamente. Muito obrigada, Muito bem. Jaime. Eu que agradeço essa oportunidade. Rezem por mim e vamos para frente, né? Quanta coisa boa, parabéns, porque para mim comunicação é algo muito tão válido e faz uma diferença muito grande. E a gente agradece também, Dom Jaime, já agradeceu antes, né, outro momento, mas agradece também pelo que o senhor, a sua presença junto à comunicação da Arquidiocese de Natal. Verdade. Aliás, desde Caicó, né, porque eu atuo nessa caminhada há muito tempo, mas sei exatamente do zelo que o senhor teve e tem para com a comunicação, para com a Pascom, desde Caicó, desde Campina Grande e aqui. E quando o senhor chegou aqui, quer dizer, tudo era meio que junto e misturado, né? A Pastoral da Comunicação, o senhor criou o setor de comunicação. Foi por esses últimos 4 anos o vice-referencial para a comunicação no Regional Nordeste 2. E, com certeza, essa escolha dos seus colegas bispos foi por saber que o senhor, por esse zelo que o senhor tem para a comunicação. Nesses 11 anos aqui, acho que o senhor quase nunca se negou a uma entrevista, a atender um meio de comunicação. Graças a Deus, graças a Deus. Como integrante do setor de comunicação da Arquidiocese, integrantes, né, tanto eu quanto Luiz, a gente só agradece ao senhor por tudo isso. Fico muito feliz, mas eu posso dizer que para mim, minha vocação, ainda bem dos cursos que Deus já promovia aqui em Natal, de atualização para o clero. Eu me lembro muito que veio uma vez o Frei Clarencio Neotti, que era diretor da editora Vozes, né? E ele falava sobre comunicação, sobre muita coisa. Naquele tempo não tinha tanto assim a televisão, mas era assim. Mas então, muito obrigado, Deus seja louvado, Nossa Senhora da Apresentação, abençoe e interceda por todos os irmãos e irmãs, todos os ouvintes, pela nossa querida rádio, por todos que a compõem.
E a vocês, Cacilda e Luísa, muito obrigado. Deus favoreça. Paz Amém. e graças em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dom Jaime. Mais uma vez, obrigada, Dom Obrigado. Jaime, pela participação. E obrigada, Cacilda. Hoje a gente juntas, né? Aqui. Pois é, Luísa. Pois é. Pela primeira vez. As Aí duas. essa é a primeira Essa é a vez. primeira Tá vendo aí? Juntas já aprendendo com a Não é em igreja, vão, né? né? Assim, na Tá indo aí, eu apresentação. agradeço. Pois é, e obrigada a você que esteve com a gente desde as 10 horas acompanhando o Aprendendo com a Igreja. Continue na sintonia do bem, vem aí a Santa Missa, direto da Catedral Metropolitana. Bom domingo, boa semana para você.